O que o presidente da Venezuela está fazendo é um escarcéu, né, uma propaganda, usando o Brasil na propaganda dele para conseguir alguma coisa em Essequibo, né, que Essequibo está mais ligado com as empresas americanas ali, então ele está tentando alguma coisa. Esse acordo que já tem mais de um século que está tentando sair, né, enquanto os Estados Unidos está envolvido em guerras com Israel, com as questões lá da Ucrânia, então é um momento propício, né, para se tentar essa bagunça. Lógico que o Maduro jamais faria isso com um presidente que ele não conhecesse a tolerância, né? Então, tipo que se caso a Venezuela fosse tentar invadir o território brasileiro, seria uma guerra local, não seria uma guerra contra um país, seria uma guerra local, seria as forças neutralizaria ali, pronto, acabaria. Para mim isso não vai acontecer, tá? Porque isso romperia de vez os laços entre Brasil e Venezuela, ainda que o presidente Lula tivesse um respeito ao presidente da Venezuela, o que se deve, né, ao respeito, jamais teríamos mais um respeito após isso, né? Acabaria o respeito ali. Até porque uma pessoa invadir, os soldados de outro país invadir a nossa soberania, aí rompe-se laços e aí fica difícil depois, né? Nós temos aí o Milei agora que está pedindo ajuda à China, pedindo ajuda a todo mundo, né? Aquela campanha lá que ele fez doida ficava só para os idiotas, né? Que acreditavam naquilo. Não tem como você sobreviver sozinho. O Brasil ia, com o BNDES, ajudar a Argentina, apesar que o brasileiro aqui ele não é muito chegado aos argentinos, mas com o presidente que tinha lá, iria ajudar a Argentina numa parceria, né, onde o Brasil ia vender serviços, ia ganhar também com isso, lógico que ninguém empresta dinheiro à toa, ia se beneficiar desse gasoduto. Só que com esse Milei, que falou um monte de besteira, ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Falou um monte de besteira para a China, falou um monte de besteira para o Brasil, e depois não consegue sustentar isso. Só que aí fica igual um povo da corte, porque agora, com essas besteiras, ninguém vai ajudá-lo. Eu não acredito que alguém vai ajudar. Parece que parece que ele está afundando mais o país, tá? Ele como economista, apesar de doidão, né, de falar com cachorros, por telepatia, apesar de doidão, ele como com os economistas que eram amigos dele se afastaram dele, por conta que ele se conectou com a extrema direita. Então fazer política de goela, que é o que esses caras fazem, não dá certo. Você tem que ter diplomacia, você tem que lidar com soberanias, e você lidar com soberanias não significa que você concorda com o que acontece nos outros países. O Brasil não precisa concordar com o que acontece ou não, ou discordar ou concordar com o que acontece lá na China, né? Tem lá deve ter trabalho escravo, a gente não conhece a história totalmente, né? Mas o que a gente tem que entender é que os acordos comerciais, os fortalecimentos das nações, é o que pode trazer melhores direitos humanos para aquelas pessoas lá. Até porque ninguém vai matar a sua mão de obra. Então, se você não pode matar a mão de obra, destruir a mão de obra, você tem que cuidar dessa mão de obra. Então, se os trabalhadores lá ficarem sobrecarregados, começarem a cometer suicídio, começar a ter uma pressão, que é o que acontece, logo vai acontecer igual aconteceu no Japão quando tinha suicídio coletivo lá. Eles têm que tomar uma providência, e a providência é justiça social. Logo, eles têm que pensar na saúde daquelas pessoas que fazem o país mover. Logo, a justiça social chega nesses países. Senão, ele fica um país alienado, fica um país afastado. Vê que a Coreia do Norte, pouco se sabe da Coreia do Norte, e aos pouquinhos ela vai se abrindo. Aos pouquinhos ela vai ter que saber, enquanto ela não mostrar a sua face, ela vai ficar lá esquecida. Só com aquelas brincadeiras do Kim Jong-un, né? De que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que todo mundo sabe que não tem condição de fazer nada, né? Só tá brincando de ter poder. É aquele cara que se convence que é poderoso, mas não é nada, né? Ele não tem poder nenhum. Ele tá dentro de uma caixinha que só é o parquinho dele onde ele brinca. Então, você tem aqui essa questão aqui da Venezuela. É lógico que o Brasil ele tem muita capacidade contra a Venezuela, somos 300 mil soldados contra 150 mil. Eles têm uma frota muito forte, né, de aviação, mas a navegação deles é escassa. Só tem 2 submarinos, alguns 30 e poucos barcos, não tem uma marinha forte. A questão aérea tem uma força, o Brasil também
tem alguma, inclusive o Lula agora está fazendo uma parceria aí para produzir os aviões. Tu vê que a Embraer produziu um avião magnífico. O Brasil tem estrutura para produzir, e isso daí vai motivar o Brasil, essa situação da Venezuela, vai motivar o Brasil a se preocupar com essas questões. Quando for fechado o BRICS tem que ser, além de um acordo comercial, um acordo de proteção bélica também, de troca de informação, de inteligência, de construção, construir juntos aeronaves, sistema de defesa aérea, armamentos. O Brasil tem que ter essa conexão, né, que vai além de acordos comerciais, porque precisa se proteger, né? Porque aí você tem um país aqui colado com o nosso, que é nosso inimigo. A OTAN vem, faz uma base ali e vai ficar posando dentro do nosso território aqui, né, com todo o poderio bélico ameaçando a nossa soberania e a gente sem poder fazer nada. Então o Brasil tem que começar a se estruturar belicamente. É lógico que nós não temos condições assim de bater de frente, mas não podemos também ser subjugados à toa, né? Ser subjugados por países que cercam as nossas fronteiras aqui, países que deveriam ser amigos, é, quando na verdade a gente não sabe quais são os interesses ali por baixo dos panos.